Boa noite. É uma alegria estar aqui. Já tive a oportunidade de estar com vocês online, não falando, mas como vocês, participando, né? Temos um amigo em comum que de vez em quando ele fala com vocês, ele me manda o link. E aí quando eu posso eu entro. Mas é uma alegria estar aqui. Muitos eu conheço, outros estou tendo a oportunidade de conhecer hoje. E é muito bom estar aqui com vocês. E para falar de alguém muito especial, né? A música já trouxe um pouco, né, de Paulo, e nós costumamos muitas vezes assim reverenciar, colocar Paulo lá em cima, não desmerecendo, ele realmente está num patamar fantástico, né? Mas a gente se coloca sempre numa posição de que só enxergamos assim, opa, a doutrina espírita vem nos ensinar que um dia nós estaremos da mesma posição que Paulo está. Que beleza! Olha, um dia eu vou ser Paulo, como Paulo. Ok. Mas a gente não para analisar a trajetória de Paulo, né? Nem sempre buscamos realmente entender todo o processo que esse espírito, que era o vaso escolhido por Jesus, para que o cristianismo não parasse ali fechado entre os judeus, que pudesse seguir mundo afora. Sem Paulo ele teria ficado preso ali naquele espaço, né? Então vamos entender um pouquinho essas questões. Tenho certeza que muitos aqui, se não todos, já leram o livro Paulo Estevam, né? Nem todas as cabecinhas fizeram sim. Então, para quem não fez sim, a gente recomenda que leia. E para aqueles que balançaram a cabecinha que sim, a gente recomenda releitura, né? Às vezes, mas para que eu vou ler de novo? Eu já li. Não, gente. Os livros de Emmanuel não são romances. Apesar de vir assim, romances históricos de Emmanuel, eles são ensinamentos de vida para gente. E Paulo Estevam, em especial, ele traz uma trajetória que nos ensina não só a melhorar como pessoa, mas também a melhorar como cristãos, e inclusive tem um direcionamento até mesmo para o próprio movimento espírita. A gente não para analisar todas as questões que estão lá no livro Paulo Estevam, mas trazer isso para 50 minutos é algo impraticável. Então nós vamos fazer um passando rapidinho. Quem era Paulo? Ou melhor, quem era o Saulo, que nós conhecemos como grande perseguidor dos cristãos? Saulo era aquele rapaz. Vamos imaginar que cada um de nós aqui é pai de um rapaz, e nós temos uma posição na sociedade e criamos esse filho para assumir uma posição de alto cargo, um dos mais altos cargos que a Sociedade de Santa Teresa tem para oferecer. E a gente ensina ele a crescer nessa trajetória, para ser essa pessoa, nesse foco. Saulo assim foi criado. Ele foi educado para ser o maior doutor da lei de todos os tempos. Ele era um judeu, ele tinha cidadania romana e foi educado por gregos. Então ele tinha um conhecimento que a grande maioria da época não tinha. E ele foi educado nesse nível. Eu sou essa pessoa. Daí o lado do orgulho da raça, o orgulho da posição que ele tinha de ser o doutor da lei, né? E esse jovem que cresceu dessa forma, pronto para ser o top dos tops dentro da hierarquia do templo, se vê de repente envolvido por toda uma questão de alguém que trazia que todo mundo era igual. Um simples carpinteiro.
pregou que todo mundo era igual, que todo mundo era filho de Deus, que ninguém precisava do intermediário para ir ao Pai. Bastava entrar dentro do secreto do seu quarto e entrar em prece. E falava direto com o Pai. Isso era uma afronta com eles, afinal, eles eram representantes de Deus na terra. Né? E aí, quando depois, né, da crucificação de Jesus, depois que os discípulos, lembrando que discípulo é todo aquele que é aprendiz. Então, no início, os 12 eram discípulos de Jesus. O termo apóstolo nós vamos encontrar mais tarde, porque é quem leva a divulgação. Né? Então, se nós queremos um dia chegar no patamar de Paulo como um apóstolo, o apóstolo é aquele que vai levar adiante. Como é que eu levo adiante? É com a minha fala? Não. É com a minha vida. Só com a minha vida, mais nada. Então, aquele rapaz, que era um doutor da lei, e escuta dizer que tinha uma casa do caminho, onde uma turma que seguia aquele Galileu que foi crucificado estava falando em nome de Deus. Aquilo chamou atenção. E aí ele decidiu ir lá ouvir. Ele senta lá e ouve quem falar. Na época, Gesiel já Estevão, né? E Estevão, quando ainda era Gesiel, ele era um grande conhecedor das Escrituras e ele era apaixonado por Isaías. Tudo que Isaías falava, ele sabia. E a fé dele era gigante. Ele tinha uma fé em Deus tão grande por conta do que ele aprendeu estudando Isaías. E essa fé que ele tinha por conta de Isaías fazia com que, ao ser atendido pela Casa do Caminho, ele colocou aquilo para ele e ele lembrava, aquilo tudo casava, uma complementava a outra, não era contradição. E ele, quando pregava o Evangelho de Jesus, ele falava das Escrituras. E é isso que Saulo encontra na Casa do Caminho. Saulo encontra um pregador que conhecia as Escrituras e falava como um doutor da lei. Mas ele era um simples, uma pessoa comum, como podia ser aquilo? Mexeu com os brilhos de Saulo. Mexeu com orgulho. E no livro Paulo Estevão, antes da gente chegar nessa parte onde fala, né, desse diálogo, nós vamos lembrar do prefácio que Emmanuel traz para nós no livro Paulo Estevão. Emmanuel coloca para nós assim: Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava. A gente reclama de qualquer dorzinha, né? De qualquer embatezinho na família, dentro dos companheiros da casa espírita. Ah, não, a direção da casa pensa assim, eu penso diferente, então não posso apelar mais. Ou então, fulano de tal fala uma coisa que eu não concordei, eu não boto pela mais. Isso é orgulho. Orgulho que o Cristo veio pedir para a gente trabalhar. Isso estava muito enraizado em Saulo. E aí ele falou, certo é que o inovidável tecelão, porque Saulo o era, porque fazia parte da cultura judaica, não importava a classe social, todo jovem tinha que aprender uma profissão. Todo jovem. Né? Então, quando Saulo, já naquela passagem de transformação para Paulo, Gamaliel pergunta para ele, né? Qual foi a profissão que teu pai te ensinou na juventude? Aí ele, a tecer. Ele, então, vai viver de tecelão. E é por isso que eu não me importo, gente, pegar um busão lá de Vitória para cá, porque Paulo assim o fez a pé,
Paulo fez em cima de camelo, Paulo assim fez em cima, dentro de embarcações rústicas, sofreu aquele monte de naufrágios. Ah, tinha sumido o nome. Naufrágios, nada o impediu de seguir. Mas a gente quer comodismo, né? A gente quer comodismo. O Cristo conta com a gente, não com comodismo. E aí segue Emmanuel lá no prefácio do livro Paulo e Estevão, né? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós podemos responder que, além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso. Porque a gente fala assim, mas Saulo foi Jesus que apareceu para ele. Foi Jesus que disse que ele tinha uma missão. E eu, qual é a minha missão? Eu sei qual é a minha missão. Você sabe a sua? Você sabe? Sabe qual é a sua missão? Me transformar num ser humano melhor. Só isso. Essa é a minha grande missão nessa encarnação. Me transformar num ser humano melhor. Num ser cristão. Como a amplitude do termo diz, independe da denominação religiosa. Não é ser espiritual. Porque lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos a gente vai ver que o espírita, o bom espírita é aquele que é um bom cristão. Então, aquele que tenta, que batalha, se vencer. Se estiver esperando uma pessoa pronta para fazer uma tarefa, nunca vão encontrar. Não aqui em Canaã. Não tem. Querem uma pessoa maravilhosa, top dos top, para ser um dirigente da casa, um trabalhador da casa. Não vai ter. Nós somos a mão operosa do Cristo. Não colocar a mão na massa, não vai adiantar nada. Né? Mas vamos lá. Vou só rapidinho correr, porque eu tenho. E Emmanuel fala que Jesus não é um mestre de violência. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das tarefas materiais. Olha como que Emmanuel resume a trajetória. Ouviu. Jesus dizia, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Toda fala de Jesus, ele falava isso. Né? Ouvir de verdade, ouvir. Não basta escutar. A gente escuta, vai para o cérebro. Tem que ouvir com o coração. Ouvir. Pegar a minha cruz. Eu preciso negar a mim mesmo. O que é negar a si mesmo? É eu me anular perante o outro? Perante a vontade do outro? Não. Negar-se a si mesmo é eu aprender a ser, fazer um todo autoconhecimento onde a humildade que eu percebo das minhas deficiências me leva a entender que eu preciso muitas vezes falar para quem às vezes é um grande ignorante falar. Que eu aprenda a calar para que aquele companheiro que está dentro da minha casa, a esposa, o esposo, o filho, o marido, o pai ou a mãe, fale, mesmo não tendo razão. Por que eu tenho que ter razão? Por que a última palavra tem que ser minha? Isso é o orgulho e a vaidade. Negar-se a si mesmo. Ele se arrependeu de toda a trajetória dele. Tomou a própria cruz, não dos outros. A dele, não dos outros. E seguiu Cristo até o final dos dias. E aí, nós vamos, então, lembrar do velho Saulo, dentro da Assembleia, escutando a beleza da fala de Estevão, com o coração. Porque eles, doutor da lei, falavam o que tinha no cérebro, não com o coração. E aí, ele escuta
aquele monte de coisa, e aí interrompe Estevão. Interrompe Estevão, e a fala dele é: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decide o destino das tribos de Israel invencível? Quem é Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Oh. Se essa pergunta fosse feita a nós hoje, qual seria a nossa resposta? A gente ia tentar defender Jesus? A gente ia tentar convencer Saulo, Estevão, que era envolvido pela amorosidade, olha para ele e fala assim: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Olha que riqueza. A gente teria essa sagacidade, a gente estaria conectado com o mais alto a esse ponto, porque para responder com o coração precisamos estar conectado com aqueles que são trabalhadores de Jesus no plano espiritual. E a gente é tão preocupado em ser melhor orador, melhor passista, o melhor isso, o melhor aquilo, que não paramos para ouvir com o coração aqueles que estão tentando nos orientar pela intuição para que a gente siga o melhor atendimento, que a gente doe a melhor energia na hora do passo, para que a gente fale com o coração na hora de falar do Evangelho. Né? Todo mundo que me conhece sabe que no início, muitos anos atrás, eu me cobrava porque eu não era capaz de decorar. Não sou, é memória física na minha lista. Eu não sou, por isso a cola está aqui. Eu não decoro. E eu achava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir ser como esses palestrantes que falam assim, porque lá, no Evangelho do Espiritismo, no capítulo tal, no item tal, aí, e aí fala, o texto todinho na íntegra, porque na questão tal do Livro dos Espíritos, e falava na íntegra. E eu ficava assim, quem sou eu? Até que um dia eu parei para pensar, eu não sou mesmo isso não, mas eu posso dar o meu melhor, com uma cola na mão. E é isso que eu vou fazer. É o que eu posso dar para o Cristo. E é isso que eu vou fazer. Então, daí em diante, nunca mais eu cobrei a mim mesma que eu não era capaz de memorizar. Não sou. Não sou. E vocês vão ver que muitas vezes fica assim, gente, então tem um livro. Emmanuel fala isso, ó, não lembro qual não. Mas Emmanuel falou. Depois eu posso até falar para o pessoal botar no grupo de WhatsApp de vocês, eu vou achar e vou mandar. Depois eu mando mesmo. Mas eu não tenho mais vergonha de dizer. Eu sou capaz. Hoje. Na próxima encarnação, provavelmente. Estou sendo treinada. Então, vamos lá. Depois daquelas respostas que Estevão deu para Saulo, Saulo começa a ficar meio chato. E ele continua nos questionamentos dele, porque não dá para trazer aqui todo o diálogo, porque ele é grande. Né? E ele continua questionando. Sabe aquela pessoa que quer ter a última palavra? Esse era o Saulo. Mesmo que ele era bem intencionado, mas esse era o Saulo. Aí, Estevão decide a parar para a eleição dele, acabou a eleição dele, que ele não ia bater boca. E aí Saulo olha e fala assim, exijo a continuação da arenga, que o pregador espere, pois que não terminei o que preciso dizer. Imagina alguém aqui na frente falando e alguém aí começa a debater. Qual vai ser a nossa atitude? Não é difícil acontecer, não.
Vira e mexe acontece algo assim nas casas espíritas. E aí, nós estamos preparados para responder amorosamente ou simplesmente parar? A gente está preparado para isso? Para pensar. E aí, Estevão serenamente replicou para ele: não poderei discutir. E ele: por quê? Estás intimado a prosseguir. Intimado. Afinal, ele foi educado para mandar. Ele foi educado para ser aquele que todo mundo obedece. Né? Esse era Saulo. E aí, olha a amorosidade de Estevão. Amigo, quem é que ia chamar ele de amigo naquela hora? Amigo, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tens alguma acusação legal contra mim, expande-a. Sem receio vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Aí ele pegou Saulo nos brios. Tem todo uma arenga aí nesse meio tempo, e depois ele conclui assim: sempre o Cristo, sempre o impostor. E ele estava bem bravo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, nesse recinto de miséria e ignorância. Aí, o que ele faz quando ele volta? Ele chama Neemias, que era o subordinado dele, e faz um acordinho básico, onde Neemias ia entrar com uma ação contra a Casa do Caminho, em especial contra Estevão, dizendo que ele era um pregador do evangelho, blasfemo, caluniador, e que tinha que acrescentar na denúncia dele, tinha que acrescentar, não, Saulo acrescentou, por conta dele. Isso se chama adulterar. O outro estava adulterando na hora de fazer a denúncia, né? E Saulo ainda completou, adulterando a denúncia do Neemias, acrescentando mais falsas acusações. E nessa peça acusatória, Estevão foi acusado de muitas coisas por Saulo. E aí, realmente, houve a convocação para Estevão comparecer ao Sinédrio, por conta dessa denúncia. Estevão foi. Ele não disse? Se ele tivesse alguma coisa contra ele, era para agir dentro da lei, que ele ia se submeter? Foi o que Saulo fez, com uma falsa acusação, mas fez. E ele obedeceu. Ele foi. Quando chegou lá, né, ele começou lá a fala, e Saulo olha para ele e fala assim: por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Ou seja, foi uma honra para a Casa do Caminho receber Saulo. Estevão, então, com muita serenidade, falou assim: o Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado a minha palavra humilde, com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar como Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos aparar com a nossa glória. De novo ele cita Isaías. E aí, o que Saulo faz? Decide prender. E prende. Prende Simão Pedro, prende Estevão, João e Tiago. Então, os 4 presos.
Gamaliel, que era estava acima hierarquicamente dele, era o mentor dele lá no Sinédrio. Gamaliel chama ele e fala: dai a esses homens, dai de mão deles, deixa eles pregarem, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque não aconteça sedes também achados combatendo contra Deus. Para que não aconteça, para que ele não fosse achado combatendo contra Deus. Olha, a instrução que Gamaliel deu a Saulo. Deixa, quem que prendeu? Deixa eles pregarem. Às vezes a gente vê um monte de gente adulterando, porque estão adulterando a doutrina espírita, né? Tem muitos que se dizem espírita, adulterando a doutrina espírita, e aí a importância da gente estudar Kardec, para que a gente saiba discernir o joio do trigo quando assistimos esse monte de coisa que tem na internet. E tem muito espírita que se diz espírita, adulterando a doutrina espírita. Vão para frente? Em algum momento vai cair. Porque não é a doutrina dos espíritos que eles estão disseminando. A doutrina dos espíritos é dos espíritos, não é dos homens. Da mesma forma que Estevão estava pregando o evangelho de Jesus, não uma lei dos homens. E é o que Gamaliel diz para ele, mas ele não seguiu. E quando ele leva Abigail para lá, porque ele conversa com Abigail e Abigail tenta fazer com que ele mude, solte todo mundo, ele não. E aí a gente vai ver o quanto nós temos de Saulo dentro de nós, com orgulho e a vaidade exacerbada. Que enquanto Abigail pedia para libertar, ele falava assim: não é pouco havermos liberado os 3 cabeças mais em evidência, porque ele liberou Simão Pedro e João Tiago. Mas Estevão não, porque foi Estevão que bateu de frente com ele. Estevão não. Aí ele fala assim: levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco como descendente direto das tribos de Israel. Lembrando que Jesus disse que ele veio para os transviados da tribo de Israel. Quem são os transviados? A humanidade inteira. Transviados. E até hoje a gente continua transviado em muita coisa. E ele continuou falando para Abigail: entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Rebeldia, não concordou com ele. Insultou-me publicamente no Sinédrio que, se alguém aqui dentro for contra uma ideia de alguém, vai ter uma discórdia, vai ter uma situação assim, porque somos orgulhosos e vaidosos, está ainda dentro de nós. Será que nós não temos esse... Até que ponto esse Saulo não está vivo dentro de nós? Queremos ser o melhor, o melhor, o melhor entre os outros, não o melhor de mim mesmo. Então, deixa eu correr que o relógio não para. E aí a gente já conhece, né? Que nessa arenga toda, né, que ele leva Estevão para o apedrejamento, Estevão, e ali se descobre, né, quem era Estevão, ele termina com Abigail, por orgulho. Olha, gente, aí a Zunara aqui, né? Imagino eu, suposições. Suposições. É a doutrina espírita, não, porque não tem como a gente provar isso. Suposições. Se Saulo tivesse aceitado o Evangelho de Jesus, porque ele era o vaso escolhido por Jesus, ele teria Abigail como suporte doméstico, teria o cunhado Estevão como um grande companheiro no trabalho, e não teria passado por todas aquelas dores. Será que nós ainda não estamos, às vezes, criando dor para nós que a gente não precisava? Como Saulo criou para ele?
suposições. E no momento de maior dificuldade, onde Saulo, aí já não mais Saulo, mas Paulo. E lembrando que a transformação de Saulo para Paulo não foi no momento que ele caiu do animal. Ele precisou ir para o deserto, literalmente, simbolicamente nós, entrando dentro de nós mesmos, por uma autoanálise, buscando dentro de nós o Saulo que ainda tem dentro da gente, de verdade, para nos transformarmos em alguém em condição de seguir Paulo. As pegadas do Paulo, como a gente tenta, ou se diz que tenta, seguir as pegadas de Jesus. E quando, no auge lá da dor e do sofrimento, de muita prisão, de muita tribulação, onde ele está triste, senta na beira do caminho, e aí aparece Abigail e Estevão para ele. Depois de muita conversa, e ele fala para Abigail, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail diz para ele, amo. Ah, que simples, gente. Quer entender o que o Cristo quer de nós? Ama. Ama o irmão, ama aquele que bate de frente com você, ama aquele que discorda completamente, aquele que calunia, que fala, ama. Olha que simples. Uhum. E aí ele pergunta de novo, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão do esforço por Jesus Cristo? Trabalho. Trabalho. Ou seja, se alguma coisa acontecer dentro da casa espírita, e eu te falo que já aconteceu comigo, de situação bem desagradável dentro da casa espírita, e eu pensei. E também já aconteceu no movimento espírita. E eu pensei, mas nós somos todos assim, corpo espinho. Se eu me afastar, quem é que perde? Sou eu. Quem precisa da casa espírita sou eu, não é a casa espírita que precisa de mim. Eu preciso da casa espírita. Isso aqui é meu hospital. Isso aqui é a minha escola. Eu dou socorro. E aí eu vou abrir um parênteses rapidinho, estou quase chegando lá. Um parênteses, nas reuniões que a gente tem toda primeira quarta-feira do mês, toda primeira sexta do mês, com o pessoal da FEB, da área de atendimento espiritual, são vários estados, eu faço parte da equipe da FES, que participa dessas reuniões. Hélio Blume e Lúcio Bittencourt, que sempre fazem reunião conosco, Hélio Blume é o coordenador nacional do atendimento espiritual da FEB. Ele sempre traz para a gente os recadinhos que o Dr. Bezerra dá diretamente da FEB, do Viana de Carvalho, Dias da Cruz. Essa equipe de Bezerra, né, que a gente sabe que Bezerra é o prefeito da FEB, do movimento espírita, né? E ele tem pedido, espíritas, voltem para o presencial. Nós precisamos das energias de vocês dentro das espíritas. Os que estão aqui, que não puderam vir, tudo bem, não puderam. Espero que um dia possam retornar. Aqueles que vão ouvir depois, se ouvir em algum momento, pensem se não poderia dar um esforçozinho para estar aqui, para cooperar com o Cristo. Porque eles precisam de nós aqui dentro. As nossas energias são coletadas no auxílio. Ah, mas dentro de casa eu também posso. Não, muita coisa me dispersa dentro de casa. Não sou eu que falei isso, não. Dias da Cruz. Ele diz que, como muita coisa dispersa nosso pensamento dentro da nossa casa, eles não conseguem fazer o bloqueio como a gente necessita. Porque a gente se dispersa. Aqui a gente está mais focado. E aí nós conseguimos ajudar e conseguimos ser ajudados. Então vamos nos esforçar, né? Mas, então vamos continuar trabalhando. Cada vez mais, continue mais. E aí, Saulo pergunta de novo. Aí já Paulo, né, gente? Desculpa. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Espera. Nós somos muito apressadinhos. Nós queremos até aqui agora. Hoje, agora. Não. Nós estamos semeando. Mas qual é o terreno que eu estou semeando? E qual é o terreno que eu estou abrindo no meu coração? Como diz Emmanuel Arai. A terra está pronta. Arai.
Estou pegando na ferramenta para arar e estou abrindo meu coração também para que seja arado, para sementinha brotar quando for o tempo e saber esperar. E aí ele coloca, e onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxeram à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças, concordavam que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito das forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? A Abigail olhou para ele e só falou assim, perdoa. Simples. E aí eu vou dizer para vocês, eu peguei uma camisa escura para trazer. Quando eu cheguei aqui, eu fui ver que estava exatamente com as palavras de Abigail. Eu falei, olha só, a casa não existe, né? Então, gente, quando a gente parar para pensar na grandiosidade do trabalho do Cristo, e Deus opera em todos, através dos homens. Deus opera através das minhas mãos. Ele precisa de mim. Sempre. Então, que nós possamos reler ou ler o Paulo Estevam, com aquele olhar. Ali tem toda uma rotina, um roteiro para a gente aprender a trabalhar em equipe. Ali tem todo um roteiro para aprender a fazer a tão famosa reforma íntima que a doutrina espírita prega também. Olha lá, no Paulo Estevam. E a importância da gente lembrar que fazemos parte de um movimento espírita, que são a união das casas, todas as casas, que se liga a uma federação que não é nossa autoridade maior, mas que apenas nos une, que nos liga aos outros estados através da fé, que nos une e que nos liga com o resto do mundo. E que nós possamos, sim, ter orgulho de sermos espíritas, não porque já aprendemos a ser bons, mas porque estamos trabalhando para colocar o Evangelho de Jesus no nosso coração. Estamos dando esse passo, mas que a gente possa também lembrar que a primeira bem-aventurança que Jesus ensinou é a humildade. Para poder dar passo mais firme, eu preciso aprender a lembrar que eu aprendo com você, que aprendo com você, que aprendo com você. Eu sei com de quem que posso compartilhar e aprender com vocês. Que a paz de Cristo nos envolva, que possamos lembrar que todos somos vasos escolhidos. Mas o que eu quero e o que eu estou me dispondo a dar para Jesus aqui na Casa Espírita. Aí fica para cada um pensar. Muita paz.